Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho no nosso tema do casamento blindado. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Hoje eu já orei, meditei na palavra e grandes coisas o Senhor tem falado para nós através deste estudo. E eu sei que você que está fazendo, você que está levando a sério, vai colher frutos disso. Eu quero começar falando da palavrinha de hoje, e a palavra de hoje é reconstrói. Por que então reconstruir? Nós estudamos ali, algumas palavras dessa semana sobre ouvir, sobre crescer, sobre amadurecer, sobre reagir, sobre aceitar as condições. E talvez neste estudo, neste momento, nessas palavras que você estudou, você encontrou que existe algumas coisas que está quebrada, alguma coisa que está destruída, alguma coisa que está entulhada, alguma coisa que não está como deveria estar, ou alguma coisa que você está deixando descoberto, alguma coisa que você está deixando desprotegido. Então é por isso que a nossa palavra de hoje é reconstrói. E nós sabemos que na Bíblia tem uma história sobre reconstrução. E é a história lá do livro de Neemias, quando Neemias teve que reconstruir. E Neemias, quando ele ouviu e sentiu que Deus tinha para ele uma ordem de reconstruir, ele não se omitiu. Ele não se omitiu. Tanto é que diz a palavra que ele chorou, que ele se lamentou, que ele orou. E então ele falou com o rei. E então o rei, percebendo toda aquela tristeza dele, o rei concedeu a ele cartas, o rei concedeu para ele legalidade, estrutura para que ele pudesse ter apoio da parte do rei para reconstruir. Então aqui eu quero ler para vocês um texto que fala, e que está escrito esse texto no livro, no conteúdo do Casados para Sempre. E ali diz assim, no livro de Neemias, encontramos a história de um homem chamado para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Muros que tinham sido derrubados e queimados pelos inimigos. A tarefa era tremenda, quase impossível. Havia muitos que se opunham à obra, muitos que ridicularizavam Neemias e aqueles que se havia juntado a ele para reconstruir. Então, isso talvez pode ser a sua história, pode ser a minha história. Algo na nossa casa, algo no nosso casamento, algo no relacionamento em que está destruído e que está derrubado e que está numa situação de desconforto, porque a pressão dos inimigos, a pressão contrária foi tão forte que deixou isso devassado. Então aqui, o povo foi distribuído ao longo dos muros por famílias, cada um devia reconstruir o seu próprio pedaço, para que a cidade pudesse uma vez mais ser segura e protegida. Aqui eu vejo, dentro desse contexto, que no casamento, o casal, um vai pegar uma parte, o outro vai pegar outra parte, porque isso deve ser um compromisso solidário, um compromisso onde não é um se esforçando sozinho. Às vezes vai ter sim que um tomar a frente e ir para cima, mas um sozinho não vai fazer o casamento dar certo. É preciso que o cônjuge entenda que o outro está orando, que o outro está buscando e que ele precisa se esforçar um pouquinho. Ainda que seja um percentual pequeno, tem que haver uma parcela de ambos. Este muro que Neemias construiu, ele não construiu sozinho. Então, ele colocou a família, ele deu ordem, ele dividiu as partes. Então, ele diz, as famílias enfrentavam constantes ameaças do ataque inimigo. Na realidade, quando as muralhas estavam parcialmente restauradas, eles decidiram empunhar uma arma, cada um das mãos, e com a outra edificava. Veja, numa mão tinha arma, na outra mão eles construíam. Então, não somente se devotaram totalmente ao trabalho da reconstrução, mas também estavam completamente comprometidos a lutar contra o inimigo como se fosse necessário. Então, caso fosse necessário. Então, veja bem, neste empenho,
é importante que nós, os casais, olhemos um para o outro e colocamos as armas corretas na nossa mão. A arma da oração, a arma da fé, a arma do diálogo, a arma do ouvir, a alma do crescer, a arma do reagir, a arma da atitude, a arma da imagem, a arma da intenção. E aí você vai colocando tudo isso dentro desse pacote de estrutura emocional de procurar a melhoria. E aí ele diz mais: a muralha de proteção que permitia a existência das famílias fortes em nossas cidades hoje está destruída pelo ataque do inimigo. Então, a desintegração do casamento das famílias através das gerações passadas nos tornou vulnerável. O que acontece? Muitos de nós hoje olhamos para trás, não temos exemplo das nossas famílias. Muitos vêm de um casamento dos pais destruído. Muitos vêm que foi criado de uma maneira onde havia adultério, onde havia prostituição, onde havia um descaso totalmente pelos casamentos, como se isso não fosse importante. Então aqui fala, a desintegração, ela vem através da vulnerabilidade emocional, da vulnerabilidade, da necessidade de não ter uma coisa constante. Então o que acontece? Isso por quê? Porque não houve uma proteção anterior, porque não houve um blinde anterior nesse relacionamento. Então aqui, agora chegou o tempo, com esse estudo, nós já entendemos que se tudo que você vinha fazendo errado, tudo que você vinha às vezes não fazendo errado, mas deixando de fazer, agora é hora de você olhar para isso e entender que você hoje foi chamado como Neemias para reconstruir a tua casa. Então o que acontece? Você vai precisar estar tão forte, tão cheio de Deus, a ponto de influenciar quem está do seu lado. Porque foi isso que Neemias fez. Ele chegou e disse o quê? Deus está apontando, Deus está dizendo que nós temos condições de reconstruir. Isso foi o que Neemias fez. E nós aqui, Deus está apontando para nós. A sua família precisa de uma proteção maior. A sua família precisa ser reconstruída em tal área, e vai falando. Então é hora de nós reorganizarmos, reagruparmos dentro da nossa casa e trazer essa estrutura de firmeza, de segurança dentro do nosso lar. Os maridos, principalmente, pelo amor de Deus, olhem para suas esposas. Vocês são responsáveis pela segurança de suas casas. Vocês são responsáveis para demonstrar amor. A palavra diz: ame a tua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Tem esposas nesse grupo morrendo por a falta de atenção dos maridos, que não quer saber como elas estão, o que elas estão sentindo, que não investe tempo ficando com elas. Então, ouça a voz de Deus neste tempo, porque não adianta pensar que se você não investir as coisas vão acontecer. Não vão acontecer. Vai ficar brincando de estar casado até quando? Vai ficar brincando de que está tudo bem até quando, se não está tudo bem. Então, precisa olhar e entender que tem algo para ser reconstruído. E aqui vai dizer, ó, nos tempos de Neemias, as famílias se posicionavam lado a lado para reconstruir, cada um em seu lugar designado, a sua parte do trabalho. Hoje é verdade também que casamentos e famílias fortes fazem força. Casamentos e famílias fortes, eles se juntam e quebram toda a força do inimigo. E quebram toda a maldade, porque eles providenciam proteção de forma coletiva. A esposa protege o marido protege a esposa, os pais protegem os filhos. Isso como? Em oração, em investimento, em renúncia de coisas lá fora. Colocar prioridade dentro de casa, colocar prioridade no relacionamento. Tem que sair para trabalhar? Tem que sair para trabalhar, mas tem que escolher um dia para a família. Tem que escolher um dia para ouvir um ao outro, para sair junto, para fazer coisas juntos, para gastar tempo junto. Então aqui ele ainda diz mais: os lares que estão quebrados e em ruínas deixam as cidades e as nossas igrejas abertas e vulneráveis ao ataque dos inimigos. Quanto mais você se distancia, quanto mais você não procura se unir para reconstruir aquilo que está vulnerável, aquilo que está quebrado, aquilo que está descoberto,
mais vulnerável você vai ficar. Então aqui, quando vivemos de acordo com o plano de Deus, usando sua palavra, sua ferramenta e os seus princípios, construímos uma cerca de proteção forte e saudável em volta do nosso casamento, do nosso lar. Nossos filhos têm um lugar seguro onde habitar. A muralha composta por famílias fortes providencia proteção. É a palavra de Deus, a Bíblia, que providencia o projeto para a construção dessa muralha de proteção. Orar juntos, buscar junto, entender junto da palavra de Deus. Não deixar que a palavra de Deus seja algo que vai vir de vez em quando da nossa casa. Ela não vem por conta própria. Nós precisamos ter interesse para ler a Bíblia, buscar a presença de Deus. A palavra de Deus, ela traz limites para nós. Ela diz para nós qual é a medida certa, qual é o padrão certo que nós estamos e devemos usar. Quando que nós precisamos ungir determinada parte da nossa casa, ungir o nosso corpo, ungir as estruturas emocionais da nossa casa, trazer para nós aquele senso de proteção e não de desprezo. Ah, eu não vou dar atenção, não precisa, tá tudo bem, não precisa. Precisa, nós precisamos de atenção. Nós precisamos, então aqui, quando fazemos o que queremos, através da ignorância, ou através do descaso, através do desprezo, através da omissão, quando nós fazemos isso, porque isso é o que a carne quer que nós olhemos para dentro de nós e não olhamos para dentro do coletivo, para dentro do seio do lar, para dentro da família. O que acontece aqui? Então nós estamos recusando os limites que Deus coloca em nós como ser humano cristão, como no casamento, como uma só carne. Quando nós recusamos pensar que a minha necessidade não é minha necessidade somente, que a minha necessidade tem que ser conectada com a necessidade dele e que a alegria dele tem que ser conectada com a minha alegria. Quando nós não pensamos dessa maneira, nós estamos recusando o padrão de Deus. É como se nós estivéssemos dizendo: Deus não conectou a minha alma com a alma dele, não conectou a minha vida com a alma dele. Então nós estamos agindo de uma forma que nós estamos dizendo que o plano de Deus falhou. E isso é pecado. Então, ali, Neemias, ele disse assim, no capítulo 2, versículo 18, na parte B: dispomos-nos e edifiquemos. Dispomos-nos e edifiquemos. Então, não é uma coisa que vai acontecer no acaso. Não é uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito. É uma coisa que precisa de disposição. Precisa de força de vontade. Precisa de interesse. Precisa de dizer: hoje eu me levanto e vou restaurar algo na minha casa que está quebrado. E vou construir algo na minha casa que eu nunca construí. Vou fazer um telhado, uma cobertura em lugares, em áreas da minha vida que está descoberto. É disposição. É vontade de fazer. Amém? Fique com esta palavra hoje. Estude aí o capítulo 1 e 2 de Neemias. E seja forte, seja corajoso. Reconstrua. Reconstrua o que está quebrado. Construa o que você nunca construiu. Chame a tua família. Divide as tarefas. Faça algo pela tua casa enquanto há tempo. O Senhor Deus está chamando. O Senhor Deus está falando. O Senhor Deus está instruindo. Amém? Eu espero você no próximo vídeo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça prosperar a tua casa e a tua geração.